Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Mas hoje a gente vai falar sobre o tema de acidificação. Um problema que acontece e vem acontecendo muito nos oceanos hoje em dia. E se tornou um problema alarmante muito recentemente, principalmente com a crescente escalada da emissão de carbono no meio ambiente. Então, primeiro, para entender o que é a acidificação, a gente precisa começar a entender o que é o pH. O pH é uma escala numérica que se divide entre base e ácidos. E esses níveis de acidez variam de acordo com o ambiente ou a coisa que está sendo medida. O oceano tem o pH neutro, que está perto do neutro, no caso que seria 8. Ele está muito mais perto do básico, eu vou mostrar nessa foto aqui. Ele está muito mais perto do básico, mas com essa acidificação dos oceanos, ele vai se tornando ácido. Ele vai indo do 8 até o 7, depois até o 6, depois até o 5 e vai se tornando ácido com esse processo. Sim, a questão do pH é medida assim. Ele, em números ele diminui, mas na prática o que é base vai se acidificando. Com as emissões de CO2 se intensificando desde a época da Revolução Industrial e com a queima de combustível fóssil e a queima de florestas, tem aumentado a carga de CO2 no meio ambiente. A gente precisa entender que o oceano é um organismo que funciona em ciclo. Ele se fecha. Tudo que entra nele, todas as moléculas que entram nele, elas servem para alguma coisa e elas desaparecem no final desse ciclo. Então, elas acabam se tornando outras coisas. O gás carbônico, que é o CO2, ele entra no oceano e se torna ácido carbônico, que é normal o oceano ter esse ácido carbônico normalmente. Só que com a quantidade excessiva de emissão de CO2 todo santo dia que vem acontecendo por causa esse mau uso e essa má gestão de recursos e essas queimadas, principalmente as que estão acontecendo agora no Pantanal e na Amazônia, enfim, vem causando essa emissão estratosférica de CO2 e esse CO2 dentro da água do mar se torna um ácido. O ácido é o HCO3. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Esse ácido acaba ofendendo alguns criaturas. Essas criaturas marinhas que são ofendidas por esse ácido acabam por morrendo ou diminuindo o seu estilo de vida. Por exemplo, os organismos calcificadores, como mariscos, algas e corais, eles são os que estão tendo mais dificuldade de lidar com esse aumento de CO2 no oceano, porque com a grande produção de CO2, se cria-se mais ácido carbônico e diminui ainda mais a disponibilidade para que eles possam criar suas cascas. Mas existem outras espécies, como os cepépodes, que têm esqueletos quitinosos, que não estão sofrendo tanto ao ponto de morrerem ou diminuir a sua taxa de vida, mas eles também têm alguns problemas recorrentes à acidificação. A gente precisa ter em mente que a acidificação é um tema muito recente na ciência e ainda se está se descobrindo muita coisa. O foco agora é, ao invés de olhar o oceano inteiro ou estilos de organismos como os calcificadores, os cepépodes, estão se estudando espécies. Por quê? Já existem estudos de algumas espécies que estão se tornando mais fortes para antagonizar a acidificação de alguma forma. Então, existem alguns tipos de espécies que conseguem sobreviver a essa acidificação dos oceanos de uma forma normal.
mas já existem outras espécies que ou têm esse ciclo de vida diminuído e as suas taxas reprodutivas diminuídas. Então, querendo ou não, esse problema de acidificação dos oceanos tem trazido sérios problemas para a nossa vida e futuramente pode trazer muitos problemas para a nossa vida pessoal como seres humanos. Por quê? Porque, querendo ou não, como seres humanos, a gente depende de uma indústria pesqueira. E essa indústria pesqueira tem um ciclo. E quando esse ciclo de vida morre, quando um animal desse ciclo morre, o outro também morre. Então, provavelmente, outros animais não vão ser mais vistos daqui a alguns anos, justo por causa desse aumento enorme de crescimento de gás carbônico na atmosfera e nos oceanos. Como os oceanos recebem isso e criam ácido carbônico, acaba causando problemas, principalmente nesse ciclo de vida, entende? Um estudo afirma que, pelo menos daqui a 2100, a gente vai ter aumentado a acidificação do nosso oceano em 150%, ou seja, 0,32, o que parece muito pouco, pensando na escala de acidificação que a gente já viu no começo do vídeo, mas para os organismos dos oceanos é muito. Essa alteração de acidificação pode alterar a vida de todo um ecossistema. E esse ecossistema vai acabar morrendo porque a quantidade de CO2 é muito grande. E eu preciso lembrar a vocês que nossa principal fonte de oxigênio vem dos oceanos. Então, querendo ou não, nossa vida também está um pouco ameaçada nesse meio tempo. Para quem quer saber mais um pouco, pesquisa a relação do fitoplâncton com o oxigênio, com o gás carbônico, para entender como eles ajudam nessa regulação de oxigênio na Terra. E provavelmente que seriam os pulmões da Terra seriam os oceanos, não as florestas. Mas enfim, isso é papo para outra história. Voltando a esse problema. O que a gente pode fazer para diminuir isso? Começar a questionar, principalmente a questão das queimadas, hoje em dia, que espalha muito gás carbônico, e começar a questionar empresas que estão espalhando gás carbônico o tempo todo, indiscriminadamente, sendo que existem outras formas de sobrevivência e subsistência. O que eu quero dizer a vocês é que a gente sabe que está causando problema. Os cientistas sabem que está causando um problema a acidificação desses oceanos e principalmente na linha costeira. Tanto que existem muitas mortes de alguns organismos na região costeira. Por último, não menos importante, eu só quero lembrar vocês que esse tema não foi esgotado ainda pela comunidade científica. Se pesquisa-se muito sobre o tema e pode ser que exista alguns organismos que se veem beneficiados pela acidificação dos oceanos, mas muitos organismos acabam morrendo ou acabam deixando de existir por causa dessa acidificação. E outra coisa, eu vou deixar as referências do que eu falei aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser pesquisar sobre o assunto. Tem alguns artigos em português, mas alguns ou muitos deles são em inglês. Vou deixar na descrição também outro vídeo falando sobre a acidificação e como ela pode ser problemática para os oceanos, porque eu sinto que é importante todo mundo saber o que eu estou falando e todas as referências. E é isto. Se você gostou, curte esse vídeo, por favor, me ajuda a divulgar isso, porque outras pessoas precisam saber sobre esse assunto. E é isto. Tchau, tchau.